Conselho Consultivo de hoje olhamos para a crise europeia que ameaça atingir proporções cada vez maiores. Se há alguns meses Itália ou Espanha eram países too big to fail, agora os mercados olham com cada vez mais nervosismo para o país de Berlusconi. O primeiro-ministro italiano está sob enorme pressão para sair, mas recusa abandonar o governo. Já na Grécia continuam os esforços para encontrar um governo de salvação nacional. Mas até ao momento os nomes apontados não têm aceito o desafio. Por cá, Portugal tenta distanciar-se do caos europeu e Passos Coelho já assumiu que pretende renegociar metas com a Troika. Juncker recebeu bem a proposta e está disposto a ouvir o governo. Será que Portugal consegue ganhar credibilidade? Que riscos externos ainda pode correr? Qual o futuro da zona euro e como se trava o contágio? São questões que vamos debater com os convidados Pedro Marques, deputado do Partido Socialista, António Gaspar, professor universitário, e Joaquim Biancar Cruz, economista. Aos três, muito obrigada pela vossa presença. Pedro Marques, aproveita a sua estreia e comece já por si. Juncker disse que está disposto a ouvir o governo português na renegociação do ajustamento do programa. Acha que Portugal já conquistou credibilidade suficiente para começar a renegociar este programa? Bom dia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar no Conselho Consultivo. Vamos ver qual é a proposta do governo português para essa renegociação, se ela efetivamente avançar. Fiquei um bocadinho surpreendido por ontem não termos tido qualquer notícia relativamente na participação no Conselho de Ministros das Finanças da Zona Euro, não ter havido qualquer referência do nosso Ministro das Finanças a essa proposta de renegociação, mas acredito que ela tem espaço para acontecer, nomeadamente devido ao enquadramento externo. O Primeiro-Ministro diz que não se trata de pedir mais dinheiro, mas claro, sim de redefinir os ajustes. O enquadramento externo é neste momento severo e muito mais severo do que aquele que se verificava quando o programa de assistência foi inicialmente delineado, o que significa que a procura externa será bem menor, o que significa também que a capacidade de contrariar o efeito recessivo das medidas de contração da procura interna com essa procura externa é agora muito menor. E por isso há seguramente espaço, do meu ponto de vista, e a Europa compreenderá, e o parceiro que não é europeu, neste caso o FMI, tem sido, curiosamente, o parceiro que mais insiste na necessidade de olhar para o crescimento económico e de não implementarmos apenas um programa recessivo de, digamos, de reequacionamento e de reequilíbrio macroeconómico. E, portanto, com esta condicionante externa que agora se verifica, julgo que há espaço para essa renegociação, provavelmente, talvez um pouco mais no caminho daquilo que, por exemplo, a Irlanda tem estado a fazer. Ainda ontem conhecemos o programa irlandês para 2012 e as medidas de austeridade, as medidas com efeito no PIB previstas nesse programa são de menos de metade daquilo que está previsto no programa português, no orçamento Irlanda, por exemplo, para 2012. não cedeu à exigência da Troika, que seria aumentar o IRC. Sim, claramente o programa irlandês não é um programa de front-loading do ajustamento macroeconómico, como é manifestamente o português e como, aliás, foi acentuado pelo Governo na proposta de orçamento de 2012. E, portanto, se a Irlanda, que vai acabar o ano com um déficit nas contas públicas bem superior ao nosso, mas mesmo muito mais elevado e talvez na ordem dos 10% do PIB, é aquilo que se espera, e se mesmo assim o programa para 2012 é tão menos intenso do que o português, julgo que há, e aparentemente foi sinalizado pelo próprio ontem Conselho dos Ministros das Finanças, pelo próprio Presidente Juncker, haverá condições para renegociar, suponho que sim. António... Há uma questão importante, deixe-me só terminar, que é efetivamente o financiamento à economia. E também nesse quadro é preciso olhar para o nosso programa de assistência externa e ter a certeza absoluta que o programa garante todas as condições de financiamento à economia e neste momento não há nenhuma certeza, portanto também por essa via temos que olhar para o Conselho Económico e Social fez uma crítica ao Orçamento do Estado, dizer que de facto não vê essas medidas de incentivo à economia. Essa é também a nossa posição, é a posição que o Partido Socialista tem vindo a defender, mas aqui mais, digamos, fora da política, mas mais do ponto de vista económico, isso é manifestamente verdade. Tem havido algum dissenso do ponto de vista das opiniões relativamente a essa matéria. Já ouvi, quer o Governador do Banco de Portugal, quer pelo menos um administrador da Caixa Geral de Depósitos, estruturar um quadro de financiamento à economia que parecia não apontar para essa restrição, mas a verdade é que os números que conhecemos todos os dias não apontam nesse sentido e vários outros administradores de outros bancos têm indicado que o quadro é de restrição forte ao financiamento, que o quadro, nomeadamente os spreads e, portanto, as condições de acesso ao crédito é muito mais restritivo, isso é manifesto hoje em dia, e por isso precisamos efetivamente encontrar novas condições de financiamento da economia, das pequenas e médias empresas, sob pena de cortarmos as possibilidades de crescimento económico nos próximos anos. Olhando agora para o contexto europeu, António Gaspar, como é que dois homens, Papandreou e Berlusconi, conseguem fazer tremer o G20? Olá, Marta. Eu diria que
digamos, a situação da Grécia e a situação da Itália, ambas distintas, mas ambas com gravidade suficiente para, sobretudo no caso da Itália, não é? Um país industrializado, que tem uma economia completamente distinta da grega, mas que tem problemas graves. Problemas graves não só de agora, os problemas, digamos, do endividamento excessivo da Itália vêm há 20 anos esta parte, mas antes de ter disputado este problema agora das dívidas soberanas, passava-se incómodo sobre o problema da Itália. Portanto, a Itália tinha uma grande produção industrial, sobretudo industrial, que exportava para todo o mundo, e o déficit das contas públicas italianas era assim uma coisa que ninguém olhava. Portanto, agora, quando veio esta crise da dívida soberana, de facto, veio ao de cima a grande preocupação com a Itália, porque pode ser, de facto, o país que está a seguir relativamente a um possível plano de ajustamento estrutural, pode ser o país que está a seguir. E no caso da Itália, não é? Não é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não será naturalmente a mesma coisa que Portugal, Grécia e Irlanda. Relativamente à Irlanda, só gostava de dar uma nota das comparações que fizemos com a Irlanda e Portugal. É que a Irlanda é uma situação completamente distinta. Quer dizer, enquanto a nossa dívida do Estado, a nossa dívida pública resulta essencialmente de desencontros estruturais, ou seja, de não termos estruturalmente a nossa economia assente no modelo de desenvolvimento que devia ser o mais adequado, não nos podemos esquecer que a dívida da Irlanda, o grande endividamento do Estado digamos, irlandês, foi para socorrer a banca. Portanto, não tem a ver, como tem o nosso, com problemas estruturais, mas sim com problemas pontuais que apareceram na banca e que, para que a banca não fosse uma situação de insolvência, os bancos foram nacionalizados, portanto, o Estado injetou milhões e milhões e bilhões, se calhar, de euros para salvar, portanto, neste caso, a economia financeira irlandesa. Portanto, são situações distintas em que uma assenta num caso muito específico e que nós estamos num caso estrutural. Portanto, toda a economia portuguesa está estruturalmente débil. Não é por acaso também que, está bem, a Irlanda também já beneficia desse plano de ajustamento estrutural há mais tempo do que está a beneficiar Portugal, há pouco mais tempo, mas há mais tempo, mas está, digamos, no caminho, dá um espaço muito à frente de Portugal em termos da consolidação desse mesmo caminho. Portanto, nesse sentido, acha que estamos mais próximos da Grécia do que de Irlanda? Não. Eu acho que nem estamos sequer equidistantes. Nós estamos até mais próximo da Irlanda do que da Grécia. Eu acho que a Grécia é um caso muito grave, é um caso gravíssimo, porque todos os analistas apontam, e todos os meios de comunicação que nós possamos ver apontam para 2 ou 3 pontos que não se vê, pelo menos na Europa do euro. Ou seja, uma corrupção elevadíssima e, sobretudo, uma aplicação de impostos claramente deficitária. Deixe-me pegar nesse ponto também para perguntar a Joaquim Biancar Cruz que, como estávamos aqui a falar, a Grécia está dependente de um governo de unidade nacional, que para já ainda não foi encontrado. Já se sabe que, à partida, o primeiro-ministro Papandreou vai sair, resta o líder da oposição, António Samaras, mas também foi esta oposição que esteve no governo durante vários anos e a mesma que foi acusada de mascarar as contas públicas. Em que é que ficamos em termos de credibilidade política e futuro para a Grécia? Eu ia citar um professor meu de economia que dizia que o pior da economia eram os políticos e a política. E foi ela sempre que estragou a economia, segundo ele. E segundo o Joaquim, o que é que estraga? Não, eu em parte, vamos lá ver, quando estamos a falar de unidade nacional, quando estamos a falar de salvação nacional, já estamos no fim da linha, não é? Quer dizer, já não há hipótese. E, portanto, a porta ainda é muito mais estreita de saída, não é? Quando o sistema político não ajuda, não é propício a resolver problemas económicos extremamente graves. Mas faz sentido encontrar um governo de salvação nacional para ter eleições antecipadas em fevereiro? Olha, eu nunca gostei mesmo em Portugal, na experiência que houve, eu não gosto de blocos centrais. E falou-se muito do Bloco Central há um ano, 2 anos. Falou-se muito do Bloco Central. Eu não gosto disso, porque eu acho que é uma autoestrada para os extremistas demagogos, tanto de direita como de esquerda. E, portanto, porque acha que cada um vai defender o seu lado e não há... Não, porque esvazia o centro mais moderado e o centro eventualmente também mais esclarecido e qualificado e aquele centro que é que no fundo sensibiliza e dá a ideia daquilo que as pessoas, a maioria das pessoas pensa, não é? E aquele que representam a maioria das pessoas. Isso vai esvaziar o tempo. Quer dizer, o que você vê neste momento, os 2 principais partidos, o que é que valem hoje, é anedótico na Grécia.
os dois principais partidos na Grécia, não é? Portanto, e isso é algo que a julgar para aquilo que dizem os estamos perante uma grande convulsão, uma grande convulsão. E, portanto, quando a política, e eu nisto acho que o Partido Socialista deu aqui um sinal interessante, até com alguma provocação da extrema-esquerda, mas acho que não podia fazer de outra forma. E talvez até fosse mais além. Acho que até talvez o voto favorável, ainda, por muito que eventualmente custasse, talvez ainda fosse a alternativa melhor relativamente aos mercados externos e relativamente ao que nós hoje temos que enfrentar. E nesse sentido acho que os políticos têm que ser responsáveis e ser veículos facilitadores das reformas económicas que nós temos que levar para a frente. Pedro E deixar Marques, a demagogia, e deixar a demagogia completamente lá. Estamos quase a terminar, deixe-me dar tempo para o Pedro Marques responder. Joaquim Maia Cruz estava a dizer que o PS deveria ter optado por um voto favorável. Qual é a sua opinião? Não tenho de toda essa opinião. Aquilo que nos afastava, que nos afasta o Partido Socialista deste Orçamento de Estado é muito o caminho, não quanto à meta, e isso aí, o sinal da abstenção teve a ver com isso mesmo, com a nossa vontade de sinalizar ao país e à Europa que quanto à meta para o déficit não há nenhuma espécie de dúvida no PS. Quanto ao caminho, temos muitas diferenças e, portanto, achamos que é preciso mais economia no nosso orçamento, é preciso menos austeridade regressiva no nosso orçamento e é nesse quadro que também apresentaremos propostas, mas muito desta crise vai ter que se resolver na Europa. E se me permite só terminar com esta nota, hoje, ou ontem, aliás, foi feita a primeira emissão do Fundo Europeu, do FEF, depois da Cimeira da semana passada, e o spread dessa emissão passou de 17 pontos base para 104 pontos base. Isto é um sinal de como os mercados estão a reagir ao novo FEF, que foi aprovado a semana passada, aos riscos do FEF e à necessidade de fazer qualquer coisa de muito diferente do ponto de vista da governação económica europeia. Muito obrigada aos três. Hoje o tempo foi mais curto do que o habitual. Continuaremos certamente esta análise na próxima semana. É o ponto final neste Conselho Consultivo. Como habitualmente, regressa amanhã. Até lá.